Tiago, você que trabalha aí com um negócio chamado língua eletrônica. Parece um nome assim, um produto de sex shop, mas não é isso não, né? Então, assim, pelo que eu entendi, é um sensor capaz de identificar sabores. Explica aí pra gente como é que funciona esse aparelho e como é que ele poderia ajudar a desenhar o futuro da alimentação. Nossa, isso é interessante porque casa bem com o tema, né, até que a gente estava conversando de carne, mas a ideia é tentar meio que mimetizar mesmo os nossos sensores gustativos, né? Então, na língua mesmo, a gente toma café, então a gente tem uma série de receptores na língua, né, que reconhecem sabores. Então tem aquelas regiões da língua que a gente detecta sabor amargo, sabor salgado, algo doce, o umami, né, que vem do glutamato monossódico, e um sabor azedo. Então, na língua, a gente tem regiões que conseguem detectar esses 5 sabores, né? A gente toma café, ou toma um refrigerante, toma um suco, e aí o nosso cérebro decodifica isso, ele está treinado, né? A gente está falando um pouco de AI, tem a ver também um pouco com isso, né? Então, a gente vai entrando por um caminho, entrando um pouco nesse caminho. Nosso cérebro decodifica, se ele está treinado suficientemente bem, a gente consegue até separar esse café de um determinado tipo, ou arábica, ou um outro tipo, e aí devolve essa informação que a gente consegue saber. A ideia dessa língua, desse dispositivo eletrônico, que não cabe só para a língua também, mas pode ser para narizes eletrônicos também, e até tem outras conotações interessantes no caso do nariz, mas a ideia da língua é criar um arranjo de sensores, né? Então, se a gente for pensar, um sensor é um dispositivo eletrônico que responde a uma determinada molécula em um ambiente. Então, eu posso colocar lá um arranjo desses sensores que reconhece cafeína, por exemplo, reconhece o açúcar. Então, eu crio esse arranjo de sensores, eles extraem informação dessas moléculas que estão nesse ambiente, usam essa informação para ir para um computador, e é utilizando o reconhecimento de padrão, uma AI, uma rede neural, ele devolve essa informação para criar um modelo. Então, depois que ele está treinado, ele consegue falar, olha, isso é café, isso é um outro determinado tipo. Então, a ideia em si é criar um arranjo desses dispositivos que reconhecem moléculas, extrair essa informação, só que essa informação é muito grande, né? Não é uma informação singular, por isso que a gente precisa de um computador, às vezes, treinado para poder fazer algo e devolver essa informação. E aí a ideia basicamente é essa que a gente tem. Então, pensando no sabor da carne, né? Então, isso é muito utilizado para vinhos. Então, eu posso pegar um degustador de vinho que tem uma certa fadiga, ele está sendo treinado. Um sensor eletrônico não teria essa fadiga, desde que ele fosse bem projetado. Ele não tem essa fadiga e consegue detectar, por exemplo, vinhos. Sabores de carne, por exemplo, também é algo que uma língua eletrônica pode fazer. A gente estava conversando sobre a carne. Qual seria o sabor mais próximo daquele que um humano reconhece que aquilo é carne? Então, se ele for treinado para fazer isso, ele reconhece, e aí a gente pode fazer com que essas proteínas que a gente está usando, que não são de origem animal, tenham um sabor mais próximos à carne. Mas o que é interessante dessa parte de línguas, narizes eletrônicos, hoje em dia ele ganha uma conotação bastante interessante, até, por exemplo, para detectar Covid, né? A gente escuta muito, tem um cachorro que foi treinado para detectar uma doença, então se eu posso criar um nariz eletrônico para fazer isso, né? E a ideia de narizes, língua eletrônica, ganhou algo muito maior, né? Então tem exemplos, né? No laboratório mesmo, a gente já desenvolveu dispositivos que a gente não prova com a língua humana, mas a gente prova líquidos, por exemplo, combustível. Então eu posso ter o sonho que a gente tem no laboratório é justamente chegar um dia e falar, a gente já desenvolveu dispositivos que eu posso, por exemplo, acoplar no tanque do combustível do carro. Imagina você está lá abastecendo e acende uma luzinha no painel, fala, esse combustível está adulterado. Isso não é gasolina, está adulterado. Está adulterado. Então, a possibilidade que a gente ganha criando esses arranjos de sensores, que tem essa conotação de língua eletrônica, de reconhecer padrões, tem uma possibilidade infinita, né? Então, a gente pode detectar exemplos, né, de dispositivos que a gente pode ter que são muito interessantes, tem a ver com, por exemplo, quando a gente teve o problema do leite adulterado com peróxido de hidrogênio, né? Então, são dispositivos que a gente não precisa detectar quantidades de moléculas. Formol, Tiago, até hoje eles têm. Isso acontece muito, né? Então, exemplos como esse, a ideia é usar esse conceito do que a gente usa. Ninguém toma café e fala, olha, aqui tem 10 miligramas de cafeína, mas o seu cérebro está treinado de saber, olha, isso aqui tem um padrão de reconhecimento de cafeína. Os sensores têm essa ideia, né? E isso acho que é algo que ganha bastante força do ponto de vista de aplicabilidade, né? Então, são tecnologias que têm uma aplicabilidade muito grande. E a indústria quer algo nesse ponto, né? Então, pensando em carnes, alimentos, a gente pode começar a projetar dispositivos. Não, Salvador até acho que vai ficar bravo comigo pensando na história da AI,
Mas a ideia é que justamente se a gente for pensar nessas línguas eletrônicas, elas estariam na boca dessa AI que a gente pode começar a pensar, né? São dispositivos que a gente está projetando para fazer com que robôs, por exemplo, comecem a ter essa autonomia como o paladar, por exemplo. Então, acho que isso a gente recebeu 2 comentários aqui bem pertinentes. A gente recebeu um comentário da Stephanie Matias, que é membro aqui do canal, e ela falou que já tem dessas carnes aqui no Brasil, mas são muito caras e inviável para a maior parte da população. E não só essa, né? A gente viu, como a Priscila comentou, que carne está inviável. E esse foi o comentário do Vinícius Giusti, que é membro aqui do canal há 6 meses já. Ele falou, me parece super elite isso aqui, discutindo comer carne ou não, enquanto a gente tem notícias de um pessoal coletando resto de supermercado para usar o descarte, para dar sabor no arroz, fazer uma sopa, e isso faz absolutamente todo sentido, né? De fato... Foi o quê? Foi ontem, né? Que foi a capa do jornal Extra aqui no Rio de Janeiro, que rodou muito as redes sociais, que era uma pessoa ali dentro do caminhão dos ossos, garimpando ali os pedacinhos para poder fazer. E realmente, isso tudo está conectado nessa nossa discussão. Os preços, a escassez. Então, assim, faz parte, inclusive, do futuro a gente pensar uma coisa que seja sustentável para inclusive, né, fechar esse ciclo, não deixar que isso se repita.